Você já ouviu falar de custo, despesa, margem, capital de giro? Vários termos que sempre falam pra gente que a gente deve prestar atenção, que a gente deve se ligar, que isso vai estar diretamente ligado ao nosso negócio. Mas na real, você sabe o que é? Eu sou Tice e esse é o Me Explica. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, né, que na verdade são os gastos da sua empresa, eles são o verdadeiro motivo de você às vezes ter a sensação de que você vende, mas não ganha dinheiro. Muita gente chega para mim e fala, mas eu tô vendendo tanto, tô vendendo, tenho clientes, consigo ter uma recorrência legal de clientes, meus clientes gostam de mim, gostam do meu produto, mas a sensação que eu tenho no final do mês é que eu não ganho dinheiro nenhum, que na verdade o dinheiro já foi embora. Sim, isso é porque a gente está olhando para a venda, a gente está olhando para o preço, mas a gente não está olhando para os gastos. Então vamos olhar um pouquinho para os gastos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, existem gastos que eles são fixos e existem gastos que eles são variáveis. Ou seja, os gastos fixos são que, independente de você vender qualquer coisa ou não, você vai ter que pagar a luz, não vai? Você vai ter que pagar a internet, não vai? Você vai ter que pagar o aluguel do estabelecimento, né, que você tem caso você tenha um aluguel. Mesmo se você não vender nada, seu João, que é o dono do prédio que você paga o aluguel, ele vai te cobrar o aluguel. E aí você vai falar, seu João, mas eu não vendi nada. Ele vai falar, bom, mas o aluguel você vai ter sempre que pagar. Estes são os gastos fixos, tá? Então a gente está separando primeiro em gastos fixos e gastos variáveis. Quais são os gastos variáveis, Tice? Vão ser os gastos que você vai ter, que vão variar de acordo com a quantidade que você vai vender ou produzir. Então, quem tem, né, uma produção diretamente ligada à venda, ou seja, eu só produzo o que de fato já foi vendido, tem até uma maior facilidade de entender isso, mas tem muita gente que produz uma quantidade de coisas e depois coloca para vender. E tem que ter muito cuidado, né? Que é o que a gente chama de gestão de estoque e tudo mais. Tem que ter muito cuidado para saber o quanto que você vai produzir ali. Por quê? Porque esse gasto aqui, ele precisa necessariamente ser coberto pela venda. Porque você já teve ele, você já gerou aquele gasto e a venda vai ter que vir ali para cobrir aquele gasto. Sem contar os gastos fixos, que a gente já conversou e que você vai ter eles independente de qualquer coisa. Então, os gastos variáveis são aqueles que vão compor o seu produto ou o seu serviço. Por exemplo, né, vamos usar um exemplo bem claro e clássico, um exemplo de um vendedor de bolo, uma vendedora de bolo. Todos os ingredientes são variáveis, né? Toda a parte de gás é variável, porque quanto mais ela for, né, fazendo ou ele for fazendo os bolos, mais gás vai precisar. E aí a gente vai um pouco além. Agora que você já conseguiu separar o que é fixo do que é variável e entender que a sua venda precisa cobrir tanto, né, o que você gastou para fazer aquilo ali, como o que você gastou para um ambiente, digamos assim, que possibilita, a infraestrutura que possibilita você a fazer o que você vende, seja produto ou serviço, tá? Agora que a gente já separou isso, eu vou separar mais uma coisa para vocês que às vezes vocês escutam muito falar: custo e despesa. Tice, qual a diferença de custo e despesa? Qual a diferença? Não entendo. É tudo a mesma coisa? Sim, é tudo gasto. Tudo isso você consegue ver, se você pegar o seu extrato bancário, você vai ver lá tudo que está em vermelho, é custo e despesa, é gasto. Só que, contabilmente falando, e o pessoal do financeiro gosta muito também de separar, porque um tem influência direta no que você faz e o outro tem uma influência indireta no que você faz. Então, geralmente, quando a gente está falando de custo, a gente está falando de todos os aspectos que estão diretamente ligados à sua atividade fim, tá? E despesas, aqueles que estão indiretamente ligados. Ah, Tice, então significa que todo variável é custo e todo não variável, né? Todo fixo é despesa? Não necessariamente, eu queria poder dizer que sim, mas depende muito do tipo de negócio. Ah, mas você falou que as coisas fixas são aquelas de infraestrutura, ambiente, geralmente são despesas. Mas existem alguns custos fixos que você precisa ter para você conseguir produzir o que você, né, vai fazer. Por exemplo, internet. Se eu sou um desenvolvedor de software, eu preciso de internet. Independente de quanto eu venda ali, ele é um gasto fixo, tá? Independente de quanto eu vá vender. Nesse caso, né, se você tiver uma empresa de software, não é uma despesa, porque está diretamente ligado ao seu negócio. Mas a internet, para uma empresa que vende bolo, ela é uma despesa, porque ela está indiretamente, né, ligada à atividade fim. Ou seja, eu vou ter internet para poder pegar os pedidos, né, para poder executar as vendas, para poder dar uma pesquisada em coisas que eu posso ter, novas receitas, postar, fazer minhas redes sociais. Mas para fazer o bolo, eu não preciso. Para fazer um software, eu preciso, né? Então, tudo que você precisa para executar aquilo ali que você entrega é categorizado como custo. E tudo que é acessório, que vai te possibilitar fazer aquilo, é categorizado como despesa.
Então aqui no vídeo de hoje a gente aprendeu a separar o que é gasto fixo de o que é gasto variável e entender que custo e despesa, na verdade, é uma categorização muito mais contábil e que para você focar no que importa, você tem que entender, na verdade, o quanto que você gasta e o quanto que tudo que você gasta você realmente precisa gastar. Para que quando você for precificar, você consiga que com o seu preço cobrir tanto, né, toda a parte dos variáveis, quanto as coisas que vão acontecer independente de qualquer coisa, tá? É isso que eu queria trazer hoje no Me Explica. Explicar para vocês o que teoricamente a gente tem, porque a gente escuta muito falar de custo e despesa, mas na prática, o que importa mesmo para você, que tá no dia a dia, é saber quanto que você gasta, para que o preço que você cobra compense e muito, e que você seja não só remunerado pelo que você faz, mas você consiga ter uma qualidade de vida tranquila, pagando todas as suas contas e se sentindo bem remunerado, sentindo que você está crescendo como pessoa e o seu negócio está crescendo também. A gente vai gravar um próximo vídeo explicando um pouco mais sobre todos os aspectos de precificação, que eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês. Mas hoje o objetivo é explicar para você o que é custo, o que é despesa, o que é gasto, e aí a gente vai explicando mais. A gente vai explicando mais sobre margem, sobre giro, sobre precificação. É só você ficar ligado aqui no canal, colocar aqui, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, porque quanto mais vocês fazem isso, mais a gente tem engajamento, gera engajamento e faz mais sentido para mim estar aqui toda semana conversando com vocês e explicando cada vez mais tudo aquilo que as pessoas dizem que você precisa saber, mas que ninguém nunca parou para te explicar.